Olá, daremos início agora a uma discussão muito importante na prevenção ao suicídio. Iniciaremos uma série de vídeos falando sobre quais são os fatores de risco e quais são os fatores de proteção para o suicídio. Nos fatores de risco, é importante se dizer uma coisa. Não existe ainda ninguém que possa determinar com clareza e com uma categoria que alguém vai ou não se matar, com 100% de certeza. Essa pessoa vai ou não se matar. O que existe hoje são indícios na prática clínica que vai indicando que essa pessoa pode ou não cometer suicídio. A discussão dos fatores de risco de suicídio que eu trouxe para toda essa série estão baseadas em 3 autores. Um que é o Bottega, principalmente no livro sobre a questão da crise suicida. Né? Também uma cartilha da Associação Brasileira de Psiquiatria, falando sobre a prevenção ao suicídio. Também sobre um livro do Conselho Federal de Psicologia, denominado Suicídio, um desafio para a psicologia, publicado em 2013 e que tem acesso online. Okay? Para quem serve essa discussão? Ela serve fundamentalmente para o profissional de saúde, que é importantíssimo que ele conheça quais são os indícios que uma pessoa vá ou não cometer suicídio para que ela possa reconhecer e entender qual é a ação que ela precisa ter no momento. Quando ela precisa inicialmente pedir ajuda, quando que é importante manter uma sequência de atendimentos ou de escutas do paciente, sem necessariamente socorro mais especializado ou de internação, por exemplo. Né? Também é importante para os familiares, você familiar, você que é pai, que é mãe, que é filho, que é filha, da pessoa que frequentemente ou às vezes dá indícios sobre essa questão. É importante que você consiga entender e se aproximando desse universo, de maneira que a gente lida com essa situação profissionalmente, né? Para que você possa saber a melhor maneira de ajudar seus pais. Ajudar os seus pais, ajudar o seu filho, ajudar o seu avô, enfim, ajudar o seu parente. E você, falo especialmente com você, se você se identifica com alguma das coisas que vou falar durante essa série, eu peço que você primeiro assista toda essa série. Né? E se você se identificar com pensamentos, com alguma forma do que eu estou dizendo, se isso se aplicar a você, eu te peço, busque ajuda. Busque uma forma de se ajudar. Eu vou deixar o meu contato. Também durante a série de vídeos eu vou acabar falando outras formas de se buscar ajuda. Peço que você se aproprie disso e cuide de você. Cuide. Você precisa de cuidados. E mais do que isso, você merece cuidados. Tenho encontrado muitas pessoas com ideação suicida, que não buscam ajuda ou que acham que isso não tem nada a ver com elas, que isso foi uma bobagem, que o que aconteceu foi uma bobagem, que eu não preciso de ajuda. Mas tenho encontrado muitas pessoas também que acham que para elas tanto faz. Né? Não é tanto faz. Você precisa de ajuda. Você precisa ser ajudado e é possível sair dessa situação. Ok? Dentro dos fatores de risco, é necessário que tenhamos uma compreensão. Existem fatores de risco para a pessoa cometer suicídio que elas são fatores muito próximos, muito imediatos. Uma discussão que aconteceu com o familiar, geralmente separação, morte de algum parente, uma perda de um parente bastante importante, significativo para a pessoa. Enfim, existem várias formas, várias questões que podem detonar um gatilho aí para a questão aí de uma tentativa de suicídio. Porém, eles não são únicos, que são o que a gente chama de fatores precipitantes. São os fatores que precipitam, são os fatores que detonam aí a questão de um comportamento
sobre a tentativa de suicídio. Mas existem outros fatores que eles são da história de vida da pessoa. Fatores do qual o Bottega chama ele de fatores predisponentes. Quando a pessoa tem uma predisposição para poder cometer ou chegar a um ato. E esses fatores, na verdade, os fatores de risco, eles têm uma intensidade e uma duração bastante diferentes. Então, fatos ocorridos no passado dessa pessoa, um fato muito frequente, predisponente na vida das pessoas que chegaram a tentativas de suicídio ou cometeram suicídio de fato, são as questões de abuso sexual. Abuso sexual ou violência na infância e na adolescência. Muitos fatores da história de vida da pessoa vão, às vezes, se somando e até que chega um fator decisivo, que aí seria a gota d'água aí no fim da história, que vai fazer com que a pessoa tente cometer um ato suicida. A professora Soraya Carvalho Rigo, uma professora que é de um núcleo de estudos e pesquisas sobre o suicídio, uma professora da Bahia, escreveu no livro Suicídio, um desafio para a psicologia, algumas questões bastante importantes no que diz respeito aos fatores. Primeiro, ela comenta uma coisa muito bacana, né? Não existe uma explicação universal para o suicídio. Não existe um motivo único pelo qual as pessoas se suicidam. Cada pessoa tem uma história de vida, cada pessoa tem os seus motivos de sofrimento e os motivos que desencadearam aí a sua tentativa de suicídio ou o seu ato suicida, efetivamente dizendo. E na mesma linha do que o Bottega comenta, ela chama de fatores internos, os fatores predisponentes. E o trabalho da clínica, nesse sentido, seria de poder correlacionar e entender qual que é a relação entre o fator precipitante e o fator predisponente. Enfim, qualquer coisa que tenha detonado o comportamento sobre a questão do suicídio e de conseguir estabelecer qual que é a conexão desse fator com a história de vida da pessoa, com os fatores internos, né? E isso é muito comum e é importante que a gente saiba que muitas vezes a gente comete um erro querendo às vezes ajudar, né? Chega na pessoa que tentou o suicídio e fala assim: mas por causa de namorado você está tentando se matar? Mas só porque você brigou com o seu familiar? Mas só porque você perdeu o seu trabalho você está fazendo isso? Você está tentando acabar com a sua vida? Isso não é nada, isso é uma bobagem. E é muito importante, gente, que a gente possa entender que, na verdade, não é o fator precipitante que fez com que a pessoa vai causar o suicídio. Esse fator precipitante ele é só a gota d'água de um processo que vem acontecendo há bastante tempo, que diz respeito à história de vida daquela pessoa. É importante que a gente entenda, né? Então, qual que é a história de vida? Como essa pessoa vem se sentindo no decorrer de um processo. O texto dela, nesse livro que eu comentei com vocês, fala assim: quando um elemento atual dispara a ocorrência de um sentimento devastador capaz de provocar um suicídio, é geralmente porque ele reedita uma situação anterior de sofrimento, potencializando-a e tornando intolerável o momento atual. Nesses casos, o suicídio se apresenta como uma saída, uma possibilidade de aliviar a dor e o sofrimento. Então, é importante que a gente entenda a história de vida e o sofrimento dessa pessoa para apresentar outras formas de saída para ela. Nessa série de vídeos, então, vamos estar falando sobre vários assuntos e vários fatores. Okay? Vamos estar falando sobre as tentativas anteriores e os transtornos mentais, que são grandes fatores de risco para o suicídio. Sentimentos de desesperança, de desamparo, a impulsividade. A questão de idade, quais são as idades que mais acontecem a questão do suicídio? Quais são as idades que são mais propícias para a questão do suicídio, para o ato suicida? Qual que é a diferença entre os sexos, né? São os homens que se matam mais, são as mulheres
Quem é que tenta mais? Quem é que realmente, efetivamente se mata mais, né? Sobre a relação do suicídio com as doenças que não são as questões dos transtornos mentais, mas são as doenças clínicas, né? Que tipo de doença acaba sendo mais frequente nas pessoas que cometeram o suicídio, né? Os efeitos adversos aí da infância e da adolescência, que contribuição que eles têm com a questão do suicídio, né? Suicídio de pessoas próximas, eu fiz um vídeo aqui falando sobre isso, na questão de parentes que se matam, de amigos próximos que se matam, quais os cuidados que a gente precisa ter com as pessoas que permanecem, que ficam após o suicídio de uma pessoa querida, né? Quais são os fatores sociais e os fatores de proteção aí frente à questão do comportamento do suicídio, ok? Te espero então na sequência desses vídeos para que a gente possa discorrer sobre esse assunto. E se você achar importante, achar interessante dividir esse conhecimento com alguém do seu interesse, alguém que você se lembrou, você se lembrou, olha, esse vídeo é importante para alguma pessoa, né? Compartilhe, né? Curta, se inscreva no canal e para que a gente possa continuar discutindo sobre esse assunto tão importante, sobre a prevenção ao suicídio e tentar colaborar efetivamente para que mais pessoas consigam se salvar desse mal da atualidade. Ok? Te aguardo então aí na discussão dos próximos vídeos. Muito obrigado.